Quem quer começar bem o ano? Pronto. Hoje nós vamos meditar em 7 princípios de Neemias para começar 2024. 7 princípios de Neemias para começar bem o ano. Estão me ouvindo bem? Amém? Abra sua Bíblia então no livro de Neemias. Diga-se de passagem, Neemias é o considerado o maior tratado sobre liderança da antiguidade. Você sabia disso? Se você pegar princípios do livro de Neemias e colocar e aplicar na sua empresa vai muito bem. Se você pegar os princípios de Neemias e colocar na sua família, da mesma forma. Se você colocar na sua vida, olha só, é perfeito a gente pensar nos princípios de Neemias no começo de um ano. Porque existem princípios práticos, você vai ver que são coisas bem práticas. Coisas que com certeza você já sabe. E eu vou ficar muito feliz se você disser, eu sabia disso aí, que bom. É bom que a gente saiba e ouça repetir muitas vezes aquilo que a gente já conhece. Mas existem algumas aqui que talvez você não lembre, mas vamos lembrar hoje. Existem então 7 princípios para você viver um ano muito bem. Existem tempestades? Claro que existem. Mas é para isso que Deus levanta grandes líderes. Aí você pode pensar, não, mas eu não sou líder não. Mas Deus quer que você seja. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Todos nós temos diante da gente uma jornada. E sempre existem situações que podem te elevar ou te abater. Somos seres humanos. A vida, então, ela tem sempre 2 alternativas. Ou você tem uma vida carregada de emoção, de sentimento, de vontade ardente de fazer alguma coisa, de viver. Ou é aquela vida vazia. Pastor Mark Driscoll dizia, só existe uma coisa pior do que morrer. É viver uma vida tediosa e vazia. Por que tem muitas pessoas que têm uma inclinação maior para a tristeza? Porque estão vivendo uma vida que nada acontece de legal. Observe que tem pessoas que nem assunto para conversar ele tem, porque ele não vê nada, não descobre nada, não conhece nada, não lê nada, não sabe de nada. Acontece que muitas dessas pessoas, quando menos se espera, elas desmoronam numa tristeza profunda. Porque nada acontece de bom na vida delas. Aí no dia que acontece uma coisa ruim, bum. Então não é um bom negócio você viver uma vida vazia. Estamos iniciando um ano e podemos renovar sim a nossa esperança. Essa mensagem diz respeito à sua vida pessoal e à sua vida com Deus. Nós estamos aqui com um dos maiores heróis da Bíblia, Neemias. Neemias foi um líder que ele não deixou a vida passar. Até porque não seria líder se só deixasse a vida passar. Só deixasse a vida o levar. E Deus te chamou para ser alguém que olha para a vida com uma visão de coragem, de audácia, de querer fazer acontecer. Abaixo de sua vontade. É o que vamos perceber aqui. Neemias tinha relacionamento com Deus. E a coisa mais importante é você se relacionar com o Senhor. Coloque então na sua mente, para esse ano de 2024, eu vou praticar, eu vou lembrar todo dia destes 7 princípios que Neemias fez. O que foi que ele fez? Acredito que todos sabem que ele liderou a construção de um muro. Aí você pode pensar, grande coisa, né? Construir um muro, qualquer pedreiro que a gente chama constrói. Não é muita coisa. Nas circunstâncias aqui, era muita coisa. Porque Jerusalém tinha sido sitiada e destruída há 120 anos atrás.
120 anos a cidade estava nos escombros. A cidade santa do rei Davi, a cidade santa do Senhor, tinha sido destruída, devastada, e o povo tinha sido levado cativo. Era ou não era para lamentar? E aqui vai o primeiro princípio de Neemias. Anote aí, o primeiro princípio de Neemias é o princípio bem interessante. Ele se importava. Ele se importava. Olha que interessante. Neemias se importava. Você percebeu na leitura que lemos que ele se importou? Você já percebeu que existem pessoas que não se importam? Uma das coisas que Deus mais detesta, pode observar na Bíblia, pode vasculhar, você vai ver que Deus não gosta de apatia. Existe a empatia, existe a simpatia, não é nem a simpatia lá não, viu? É a simpatia de sorriso. Existe a antipatia e existe a apatia. O que é apatia? É aquela, sabe, aquela ausência de comoção. Ausência de comoção. Ano passado, a coisa que mais Deus falou comigo foi sobre isso. Sobre essa questão de existirem pessoas que parece que não sentem. Eles estão na igreja, mas é indiferente. Eles estariam mais felizes se estivessem em outro lugar. Agora se coloque no lugar de Deus. Como será que Deus olha para isso? O que é... Uma das coisas, é difícil elencar uma coisa só, mas o que é uma das coisas que mais destrói o relacionamento? É a pessoa não se importar. Tanto é que às vezes o cônjuge, geralmente a mulher, é que puxa a briga para ver se pelo menos o outro briga. Para ver se pelo menos reage. Porque é uma coisa muito ruim você sentir que está caminhando com alguém que não está nem aí. Não se importa. Não faz diferença. Jesus fala para a igreja de Laodiceia que estava a ponto de vomitar, porque era morno. E ainda diz, quem dera vocês fossem frio ou quente. Ou seja, Deus não gosta de gente que não se importa. A primeira coisa que você precisa ter na sua vida, para ter uma vida feliz, plena, cheia dos princípios de Deus, é você se importar. Neemias perguntou como é que estavam os judeus. Como é que estão os judeus? Como é que vai meu povo? Ele pergunta lá a Anani, como é que vai o meu povo? A gente tem que lembrar que Neemias ele estava numa posição muito confortável. Ele não tinha por que estar se preocupando se ele fosse uma pessoa desapegada, sem amor. Ele não tinha por que estar se preocupando com ninguém. Não estava nem aí. Ele tinha lá o seu cargo público. Ele era um ministro. Já pensou um ministro do Planalto, do Palácio? Imagine. Ele era alguém de confiança, ele era copeiro do rei. Qual era a forma mais comum de se matarem os reis na antiguidade? Envenenamento. Ele era aquele que provava se tinha veneno. Ou seja, só provaria uma vez, né, se tivesse, né? Mas ele era de confiança, porque ele poderia enganar o rei. Rei, tem não, ó. E matar o rei. O rei gostava dele, com certeza. Neemias, mesmo numa posição de exaltação, e eu faço uma pergunta para você: você crê que Deus exalta pessoas hoje? Você crê que Deus coloca pessoas em posição elevada? Você crê que Deus quer te colocar numa posição elevada? Você sente no seu coração que Deus tem mais para a sua vida? Pois então lembre-se de uma coisa: no dia que Deus te exaltar, já começa desde agora, mas no dia que você estiver exaltado pelo Senhor, não se esqueça daqueles que estão passando dificuldade. Neemias estava num posto alto e ele pensou: como é que estão os meus judeus? E aí disseram para ele: estão na miséria, estão passando dificuldade. E a cidade está destruída.
E Neemias se importou. Neemias chorou. Chorou, e pelo que podemos entender aqui no texto, ele chorou que soluçava. Você tem chorado pelas pessoas, você tem se importado com a situação das famílias. E as famílias sem Cristo, você tem chorado, porque não existe miséria maior. Deus quer suscitar em nós um coração que sente a dor do outro. Deus quer suscitar em nós um coração que se lamenta e se lembra de orar pelo outro. Se você por acaso tiver o chamado do ministério da intercessão, gastar horas se levantando de madrugada, orando por pessoas, você só fará isso se você tiver amor no coração. Ficar incomodado, eu vou orar por aquela pessoa. Eu vou orar. Sentir a dor do outro, até porque a palavra misericórdia significa pôr o coração na dor do outro. Você tem chorado? Você tem realmente sentido? Este é o primeiro princípio de Neemias. Se importe. Se importe agora. E quando você estiver bem grande, se importe mais ainda. O que é que Neemias fez? Segundo princípio para a gente colocar em prática todo dia neste ano. Segunda coisa que Neemias fez. Essa é, evidentemente, a base de todos nós. Primeira coisa é o quê? Se importar. Segundo princípio é orar. Orar. Não pode existir um relacionamento com Deus que a pessoa não gosta de oração. E tem pessoas que têm dificuldade de orar. Tem pessoas que se desconcentram rápido. Tem pessoas que começam a orar, de repente ele já está pensando na novela lá e tal, e se esquece, aí volta e... Ô Senhor... E aí, o que é que a pessoa faz? Continua, meu irmão. É um hábito. É um hábito. Às vezes você tem alguma dificuldade de concentração por enquanto. Mas continue. Oração deve ser uma prática na vida do crente. E eu tenho aí umas 3 décadas de fé, criado no Evangelho. Tem mais, um pouquinho mais, né? Eu me perco às vezes. Depois dos 20 a gente se perde nas contas. Eu fui criado na igreja. E é impressionante, eu tenho me impressionado. Vou contar aqui para vocês, eu tenho me impressionado. O quanto a cada ano eu tenho entendido o quanto a gente tem que orar. O quanto Deus move os céus e a terra quando você tem o hábito forte de orar. E você sempre pode orar mais, e às vezes Deus vai criar circunstâncias para que você lembre que tem que orar. Às vezes você até pensa assim, não, mas eu acho que é a coisa certa a se fazer, eu preciso dizer, falar, agir, eu preciso fazer isto porque eu tenho certeza que é para ser feito, mas olha que coisa interessante. Neemias tinha certeza que as coisas não estavam bem com seu povo, mas ele foi orar. Deus diz para a gente o seguinte: não ande tomando decisões pela emoção ou pela lógica, porque nós não somos servos da razão, nós não somos escravos da emoção, nós andamos pela fé. Nós somos pessoas da fé, e a fé é uma fé submissa ao Deus Todo-Poderoso. Esta fé submissa nos faz, mesmo sabendo, eu estou coberto de razão, mas eu só vou andar, falar e ir atrás de resolver depois que o Senhor confirmar. Está na Bíblia? Tiago diz: pare de falar, eu vou negociar, eu vou viajar, eu vou não sei para onde, eu vou fazer isso. Diga assim: se o Senhor quiser, eu faço. Se o Senhor mandar, eu vou. Peça a Deus, então, confirmação. Pode ser que seja de Deus aquilo que você está intentando fazer, mas o Senhor quer que a gente aprenda submissão e paciência. Acho que é uma das coisas mais difíceis é você ter paciência. Porque nós somos imediatistas, claro. Quem é que nunca sonhou quando era criança encontrar uma lâmpada mágica com 3 pedidos, né? Pois é. O Didi, né, dos Trapalhões, encontrou uma vez a lâmpada mágica, né? Ele tinha direito a um pedido só. Aí ele pediu mais 3. Pronto, aí. Orar. Orar. Neemias
orou. Neemias se pôs a jejuar. Você anda jejuando? Cuidado que se você tiver problema de saúde, alguma coisa, não jejue muito não. Mas tem formas de jejuar. Você pode fazer um propósito. Eu vou passar uma semana sem café. Eita. Eu vou passar... Está aqui um jejum, uma dica boa. Vou passar 7 dias sem açúcar. Olha aí, irmã Maria Lúcia. 7 dias sem açúcar. É complicado, né? É complicado. Olha, faz um bem incrível. Como em dezembro, dezembro é dezembro, né? Dezembro, estiquei a baladeira mesmo em dezembro. Aí já comecei o ano cortando o açúcar. Já estou sentindo o efeito de novo. É impressionante. O jejum é ideia de Deus e ele faz benefício físico também. Mas ele também faz um benefício espiritual. Por quê? Porque você está dizendo que a sua vida não é escrava dos apetites. A sua vida é alimentada pelo que é espiritual. Porque o jejum bíblico é aquele que você... Não é só deixar de comer. Aí é uma dieta. Não é só isso. É você tirar um tempo. Digamos, você vai tirar 7 dias sem café. Mas você vai tirar um momento naqueles dias para fazer uma oração, um propósito. Estar mais perto de Deus. Não adianta jejuar sem estar mais perto de Deus. E aqui Neemias colocou em prática a oração, junto com o jejum, junto com a lamentação, porque ele entendeu que só se pode ir para qualquer lugar se for com oração. Terceiro princípio de Neemias, e este aqui faz toda a diferença para a gente ter um ano maravilhoso, um ano feliz. Terceiro princípio, projetar. Projetar. Ou, se você preferir, arquitetar. Pergunte à pessoa que está do lado. Não gosto muito de fazer isso não, mas pergunte. Qual o teu projeto? Vou nem olhar, pergunte aí. Qual o teu projeto? Qual o teu projeto? Olha... Essa é uma das perguntas mais importantes da vida. Qual é o teu projeto? Por que que tem tanta gente afundada na tristeza? Uma das coisas é, não tem alvo nenhum na vida. Quando você tem um alvo, você se dispõe. Você tenta fazer alguma coisa. Você gasta tempo sonhando. É tão bom você ir dormir porque não aguenta mais de tanto ficar pensando em coisas boas. Quando é aquela coisa boa, pensando em coisa boa. Você perde o sono e você vai dormir cansado mesmo, mas a sua mente está a mil, projetando. Deus te fez para projetar. Porque, já diria Benjamin Disraeli, estadista britânico, que a vida é muito para ser pequena. A vida é muita coisa para a gente apequenar ela. E só ficar assistindo a vida passando. Deus te fez para projetar. E Deus é tão bom que Ele criou a ideia de igreja. É a ideia de Deus. Efésios vai falar sobre isso. É uma ideia que estava no coração dele. E ninguém sabia, nem os anjos. Deus queria criar a igreja. E a igreja é um lugar que te dá projeto. Você recebe de repente aí um departamento e você começa a sonhar, a projetar, começa a pensar em coisas novas. É um projeto. A tua vida pessoal como um todo, qual é o teu projeto? O que é que você imagina alcançar em 2024? Pode ter certeza, no momento que você projetar, você vai sentir um vigor maior. Especialmente quando você começar a ver que coisas estão acontecendo. Neemias teve um projeto. Ele descobriu que o povo estava sofrendo. Estavam na desgraça. Sentiu a dor, orou ao Senhor e saiu com uma inspiração. Eu vou fazer algo revolucionário. Eu vou liderar uma construção. Vamos reerguer os muros da cidade santa.
vamos construir os muros novamente. Olha que coisa audaciosa Neemias pensou. Mas ele sabia que, como todo bom arquiteto, todo bom planejador, todo bom estratego, na Grécia Antiga, o general era chamado de estratego, de onde vem a palavra estratégia. Todo bom estrategista, ele sabe que tem passos para se cumprir, para se fazer, para se alcançar. Nem sempre você pode dar um passo muito já perto de acontecer, você precisa de uma base antes. Então, o que ele pensou? Eu sou ministro do palácio. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter autorização do rei. Aí que ele orou. Aí que ele orou. Ele não poderia sair. E esse era preso, está fugindo do nosso império. E esse era morto. Mas Neemias projetou e buscou Artaxerxes com muita oração, com penetração. E o que aconteceu é que ele estava muito triste, andando para lá e para cá. E o rei percebeu. Deus criou oportunidades, né? O rei percebeu que o olhar dele estava muito para baixo. Aí o rei também se preocupou. Vixe, o meu copeiro que prova a minha comida está triste. Eu vou perguntar lá o que é que está acontecendo. Neemias, você está bem, meu filho? O que é que está acontecendo? Deus cria oportunidades. Mas primeiro você precisa ter coragem de sonhar. Qual é a obra que você quer fazer abaixo do senhorio do Senhor? O que é que você pretende construir? Pode ser uma coisa simples, mas que faça a diferença na vida de alguém. O que você pretende fazer? Qual é a tua ideia? Se não tem ideia, peça a Deus hoje. Senhor, me dá uma ideia nova para 2024. Me dá uma ideia nova para a igreja Vale Aldeota. Me dá uma ideia nova, me dá um negócio novo. Qual é a tua ideia para este ano? Qual é o projeto? Ou então você pensa, não, já sei, eu vou fazer parte de um projeto que já está em andamento. Eu vou me envolver. Também faz parte. Também faz parte você buscar estar em uma boa ideia. Fazer parte de uma boa ideia. Neemias, então, por ter seu sonho, por ter orado, aparece a oportunidade de conversar com o rei. E então ele pede ao rei. Ó rei, e contou a situação de como o povo estava e que ele estava muito triste. E pediu ao rei autorização para fazer uma viagem de muitos dias para poder construir uma grande obra. Pediu então a autorização para até passar pelos portões ali, os limites do reino, para poder não ser preso, não é? Não ser capturado. Pediu cartas que lhe dessem autorização para poder passar. Neemias então projetou, pediu ao rei e o rei concedeu. O rei concedeu até as cartas para que quando parassem ele, no meio ali das cidades, dos guardas e tudo, visse que ele tinha autoridade do rei para ir até Jerusalém. E ainda mandou uma tropa com ele. Neemias então viu a sua oração respondida. Neemias projetou, arquitetou um plano, paulatinamente, e foi em direção a Jerusalém. Mas aí vem o nosso quarto princípio. Quarto princípio de Neemias, este aqui é um dos mais importantes. E você vai ter que praticar. Olha só. Quarto princípio de Neemias: silenciar. Silenciar.
E esse aqui vale a pena ler. Olha aí no capítulo 2 de Neemias, versículo 12. Neemias capítulo 2, versículo 12. Olha o que é que diz. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Olha que versículo para você grifar, pregar na porta da geladeira. Olha que lição extraordinária Neemias está dizendo. Eu não contei nada do que estava no meu coração. Vocês conhecem aquela canção do Leandro Borges? Diz mais ou menos assim, ó. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Já ouviram? Não mostre a sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Olha só. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. É você e Deus. É no altar. Quando eu contei meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais para você. É só você e Deus. No dia da Bíblia, eu trouxe uma mensagem aqui no domingo do dia da Bíblia, de Apocalipse 10. Dos 7 trovões que João ouviu. Ele ouviu 7 trovões. E quando foi anotar, o anjo disse... Tem coisas que tem que ficar só entre você e Deus. Por quê? Tem muitas pessoas que se revoltam com quem sonha. Basta você ser uma pessoa sonhadora que diz que quer fazer isso, que quer fazer mais isso, mais isso e mais isso. Vai ter gente se levantando para tentar arruinar. Tanto é que mais na frente tem um trio do inferno aqui, que descobre o que Neemias estava intentando fazer, que é o tal do Sambalate, Tobias, Gesem, e começam a arder em ira, só porque eles estavam buscando fazer alguma coisa. O princípio de Neemias que a gente tem que aprender é silenciar. Tiago também vai falar, seja tardio em irar e tardio em falar. Não se precipite. Tem muita gente precipitada. Tem muita gente dando munição para quem não gosta dela. Tem gente que não pode fazer nada de diferente que ele posta nas redes sociais. E vocês sabem que eu atuo também nas redes sociais e acho que é muito edificante. Você alcança muitas pessoas. Mas tem coisa que não tem sentido você ficar falando nas redes sociais. Você tem que se perguntar, isso aqui vai fazer diferença na vida de alguém? Então posta. Mas tem coisa, especialmente, houve um tempo que era mais comum, no tempo do Facebook, que o Facebook estava em alta, pessoas colocando, se sentindo para baixo, se sentindo traído, se sentindo não sei o quê. Aí o pessoal perguntava, o que foi? Nada. E aí o pessoal com o negócio de desabafar e desabafa, e as indiretas? Aí um posta uma indireta, outro responde outra indireta. Teve uma confusão aí de um pessoal que eu conheci, de um casal que andou brigando nas redes sociais. Um botava um negócio no status, outro botava no outro. De repente começou a chover seguidor para os dois. Era seguidor demais. Os stories dela, que dava ali umas 50 visualizações, passou a dar 1000 visualizações. O pessoal só para ver onde é que ia parar a briga. Aí pronto, fizeram as pazes, o pessoal deixou de seguir também. Queria ver a briga. E tem gente que começa a ficar escravo dessa, que já disseram alguns especialistas, que é a dopamina. O like e outras coisas causam uma sensação de aceitação. E aí tem muitas pessoas que querem viralizar com qualquer besteira, só para ter pessoas ali dando like. Mas o pior de tudo
é você publicar coisas que deveriam ser particulares, principalmente metas, sonhos. Não diga para as pessoas todos os passos que você pretende dar. Surpreenda. De repente, quando você vê, você já está meio caminho andado. Porque as pessoas têm um negócio, tem um demônio mesmo, perturbando o juízo das pessoas, que elas têm uma vontade de desanimar quem se levanta. É impressionante. É impressionante. Você ameaça andar, ameaça fazer, lá e vem, não vai não. Tem um grande pastor, eu não sei se vocês conhecem, é o pastor Silmar Coelho. Alguém conhece Silmar Coelho? Silmar Coelho, ele, há muitos anos, ele plantou muita igreja pelo sul do Brasil, e ele sentiu de Deus de passar um tempo nos Estados Unidos. Que eu acredito que todo mundo deveria passar um tempo nos Estados Unidos, né? No primeiro mundo, tem tudo, né? E ele foi estudar nos Estados Unidos. Aí teve um irmão que ligou para ele: pastor Silmar, não vá não, rapaz. Não vá não, é outro povo. No céu é difícil. O pessoal fica falando dos Estados Unidos, mas é difícil, né? Não é moleza não. Lá você vai passar por humilhação, tem xenofobia, tem um bocado de coisa. Aí começou a dizer um bocado de coisa. E ele: irmão, tá bom, irmão. E foi, nem ouviu. Foi para os Estados Unidos. Fez doutorado de liderança, ele fez tanta coisa. O pastor Silmar, eu recomendo, você precisa assistir, quem não conhece. Irmã Conceição conhece o Silmar Coelho. Eu amo as mensagens do Silmar Coelho, é demais. E ele, Silmar Coelho, o nome, viu? Pode procurar no YouTube, tem muita mensagem maravilhosa dele, bem prática, bem assim, bem aplicável para a vida. Até que passaram-se uns anos nos Estados Unidos, ele vai retornar para o Brasil. Aí aquele irmão liga para ele, ó, de novo, ó. Pastor Silmar, não venha não, aqui não presta não. O senhor vai sair do primeiro mundo para vir para o terceiro mundo. E começou também a tentar atrapalhar ele. A mesma pessoa que não queria que ele saísse, não queria que ele voltasse. E assim está a vida o tempo todo. Você diz que vai fazer um projeto, começa a vir gente dizendo: não vai não, rapaz, perde tempo com isso não. Não, e tenta tirar ali o gás da pessoa. Então, silencie. Não publique os melhores planos, os maiores sonhos. Não publique. Vão ter pessoas de confiança que você vai poder falar e até vão te ajudar. Mas peça a Deus discernimento. Porque muitos não vão querer. E qual é o próximo princípio? Vamos lá. Quinto princípio de Neemias para começar bem um ano, com certeza é vigiar. Vigiar. Abra no capítulo 4 de Neemias. Olha o que ele diz no versículo 9. Olha o que é que Neemias diz. Capítulo 4 de Neemias, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos o quê? Uma guarda contra eles. Agora olha para o 16, dá um salto, vai lá no 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Olha que interessante. Eles estavam se protegendo contra quem? Sambalate, Tobias e a turma toda estava juntando pessoas para atacar, para atrapalhar eles. Se conseguissem distrair eles, para eles guerrearem, já ganhavam. Era o que eles queriam, era acabar com a festa. Mas se desse para matar Neemias, melhor ainda. O que é que Neemias fez? Vamos vigiar. É por isso que na igreja é importante, né? Portaria. É importante. Importante orar e vigiar. É Deus que guarda. O Salmo diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que guarda. Mas olha o que é que Neemias fez. Vamos ficar na posição. Vamos ficar olhando. E todos nós, aqui eu vejo que todos aqui são líderes da casa do Senhor, nós temos essa missão, homens e mulheres, estarem atentos, orando e vigiando. Neemias dá uma aula aqui. Nós não vamos parar a obra. Nós não vamos parar. Mas vamos colocar pessoas armadas. E vão ficar aqui de olho.
Isto é estratégia, isto é vigilância. E claro que a vigilância não diz respeito somente nessa questão. A vigilância diz respeito a tudo da nossa vida. Vigiar. Vigiar é usar a cabeça mesmo, analisar, fugir dos riscos. Ou seja, oração é espiritual, vigilância é uma postura concreta, é algo que realmente você faz concretamente. Orar, você declara, vigiar, você faz. Então, vigie, esteja observando, pedindo a Deus, Senhor, abre meus olhos, Senhor, me guarda. Vigiar. Quantas e quantas pessoas não vigiam e elas entram em apuros o tempo todo, porque não vigiam nem a própria língua. E aí entra em apuros. Olha, você já parou para pensar quantos problemas seriam evitados se as pessoas pensassem duas vezes? Quantos problemas? Aí já falou, já disse, já criou o problema. Vigilância. Em sexto lugar, sexto princípio de Neemias para começar bem o ano. Liderar. Eu comecei a mensagem falando que todos nós devemos liderar. E Neemias é aquele que dá uma aula sobre liderança. E o que é liderar? É simples. É você influenciar outras pessoas a fazerem coisas boas. E a pergunta agora é: você é uma pessoa influente? Você tem influenciado pessoas? Porque existem pessoas que são bons líderes para o mal. O mundo, a escola, universidades, trabalhos inclusive, está cheio de pessoas que influenciam para o mal. Tem pessoas que vão estudar ou trabalhar em um lugar e querem se desviar porque alguém está ali influenciando. É um líder do mal. E tem pessoas que são influenciáveis. Todo mundo faz a cabeça dela. Tem pessoas que não pode ver um jargão de uma novela, de um reality show que ele já está reproduzindo. O pessoal é fácil de se influenciar por besteira mesmo. Quantos jargões foram colocados em novela só para ver o povo reproduzindo? E a pessoa vai falando. Então, assim, quantas ideias loucas, absurdas, amigos, colegas de sala, de classe, vai e coloca na cabeça da pessoa e ela faz, porque ela quer ser aceita. E esta é a raiz da pessoa ser influenciável, ela quer ser aceita. O Senhor nos alerta e nos chama para um comprometimento de coragem. O Evangelho é um chamado de coragem. O Evangelho é um chamado de ruptura. É você saber dizer não ao que as pessoas tentam oferecer. E mais que isso, é você persuadir pela sua vida inspiradora pessoas a fazerem o que é da luz, o que é do reino, o que é de Cristo. Influenciar pessoas é o nosso chamado. Quem você tem influenciado para Jesus? Quem você tem influenciado para ter uma vida mais alegre? Porque isso conta também. Tem gente que deixa o dia mais triste, já perceberam? Tem gente que vai fazer uma visita no parente, o parente fica triste quando ele vai. Ele arruína o dia da pessoa. Agora, por outro lado, tem pessoas que animam. Como tem sido a sua influência? Neemias liderou, você vai ver no capítulo 3, que ele reúne muita gente e ele delega missões. Porta daquilo, porta disso, porta do monturo, porta do peixe, porta do gado, porta de tudo. Porque era um muro de uma cidade com várias portas. E Neemias então delega equipes. E liderar é você, primeiro, convencer as pessoas a uma mudança de atitude. Segundo, é você perceber que existem pessoas capazes de liderar junto com você. E aí você delega. E aí você faz as outras pessoas fazerem.
E o que é que você ganha com isso? Primeiro, você ganha que não vai ter sobrecarga. Segundo, você cria um legado. Liderar com qualidade é você um dia entregar aquela missão, entregar aquele projeto, mas você deixou ali pessoas que vão fazer até melhor do que você. Isto é uma honra. Porque Jesus, que é Jesus, ele disse: em meu nome farão coisas maiores que eu. Você gerar um líder que vai fazer melhor do que você é uma honra muito grande. Isto é liderar. Chama para perto, percebe que a pessoa tem talento para aquilo, venha para cá, vamos fazer juntos, vamos conversar, vamos criar, vamos impulsionar. Então, liderar é um dos princípios para uma vida plena, feliz. Lidere, influencie pessoas, traga pessoas para a igreja, leve o evangelho para dentro de casa. Hoje tem tantas estratégias para você evangelizar dentro de casa. Hoje tem o YouTube, canal Marcos Costa TV. Você liga lá e deixa lá, né? Vai lá, vai tocando, né? Eu comecei uma série de devocionais e eu já compartilhava minhas canções e muitas coisas, mas tem sido uma experiência muito boa na minha vida. E muita gente também eu estou evangelizando, porque, por exemplo, pessoas que treinam comigo, eu vou lá, a gente se encontra nos treinos, está aí perdendo peso, né? E aí a gente se encontra nos treinos, só treina, ninguém vai ficar falando lá, conversando muita coisa. A gente conversa oi e tudo. Mas aí chegou o Natal, por exemplo, eu mandei para muitos deles Feliz Natal e mandei o devocional do Natal. Muitas pessoas que não são crentes ainda foram tocadas. É uma forma de evangelizar. Você manda ali, Feliz Natal, né? Alguma coisa, e você manda uma mensagem especial. Então, hoje existem... A irmã Helena me pediu, não foi há 1 ano ou foi há 2 anos, escrever um texto de Natal, não foi? Tem 1 ano ou tem 2? Alguma coisa. Eu escrevi um bilhetezinho de Natal, ela colocou, entregou lá para as vizinhas lá do condomínio. Então, é uma estratégia. É uma estratégia. Isto é liderar, influenciar, marcar posição, postura. Porque uma coisa é certa. Se você não marcar posição, isso é uma das piores coisas que existe e é verdade. Se você não marcar posição, você perde o direito de marcar. No dia que você quiser marcar, já não tem mais espaço. Enquanto isso, pessoas que são influenciadas pelo mal e influenciam outros por mal, estão aí, marcando posições no mundo. E o negócio é tão sério que Paulo foi abandonado por uma pessoa que estava ajudando ele, porque foi influenciado pelo mundo. O nome dele era Demas. Paulo diz: Demas amou o presente século e me abandonou. Ou seja, alguém influenciou Demas. Que coisa triste, né? Aí você olha para Daniel. Daniel serviu vários reinos e não se corrompeu. Se tornou referência. Fez até um rei chorar. Quando o rei mandou ele lá para a cova dos leões, falou com voz triste: Daniel, pode ser que teu Deus te livre. No outro dia de manhã foi olhar na cova: Daniel. E Daniel: ó rei, vive eternamente, o Senhor fechou a boca do leão. Ele influenciou. Esse é o nosso chamado. Em último lugar, 7º princípio para termos um ano pleno, um ano feliz, começarmos bem esta jornada. O 7º princípio, evidentemente, é construir. A soma de tudo é construir. Neemias construiu. Eu trouxe uma mensagem em setembro de 2022. Setembro de 2022, também no livro de Neemias, só que eu falei somente sobre a construção. 7 verdades sobre construção. Está lá no canal essa mensagem também. Está lá, é outra mensagem. São 7 verdades só sobre a construção. Aqui são 7 princípios, entre eles o construir. E em último lugar, é esta construção. Um dos maiores segredos para você ser uma pessoa feliz, realizada, é você construir.
Você soma tudo isso, projeto, oração, liderança, e constrói. E faz algo acontecer. Abaixo da vontade de Deus. É sempre submisso ao plano de Deus. Se Deus quiser que você não construa, você não constrói. Você vai construir outra coisa. Mas Deus quer que alguma coisa você construa. E aí eu pergunto de novo, qual é o teu projeto? Qual é a tua obra? O que você tem sonhado e buscado? Pois está na hora de você pensar, vamos construir algo. Vamos deixar um legado. Vamos fazer alguma coisa, por mais simples que possa parecer. Vamos edificar muros, porque o Senhor nos chama para a gente construir. E é tudo o que acontece, você pode ler depois, Neemias capítulo 6 também. Você vai perceber, dá uma mensagem à parte, só o caso de Tobias, de Sambalate, e esse pessoal dá uma outra mensagem à parte. O que eles tentaram fazer para atrapalhar é um negócio bizarro. Tentaram de todo jeito atrapalhar. Porém, Neemias estava convicto. Nós vamos fazer acontecer. E o que é que aconteceu? Ele construiu. Ele edificou os muros. Quando você está em construção, construindo alguma coisa, você vence aquele sentimento de estar vendo a vida passar, estar vendo os anos passarem, parece que está tudo diferente, parece que você só está envelhecendo, que é uma coisa muito ruim ficar pensando nisso. Mas quando você tem um alvo e vê coisas acontecendo, você muda a mente. Eu vou dar um exemplo. É como você ter um filho. Você muda a mente. Você não fica pensando, daqui a um ano estou mais velho. Não, você muda a mente. Daqui a um ano ele já está andando. Você já pensa por outro lado. Você já pensa o que vai acontecer de bom. Assim, são projetos que Deus quer colocar na tua mão. Levante suas mãos. Abra suas mãos em forma de receber. Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estas mãos que estão prontas para receber de Ti, ó Deus, coloca um projeto novo nas suas mãos. Senhor, que este ano seja um ano de construção. Desperta e inspira individualmente aquele que está pensando, mas eu não faço ideia do que fazer. Senhor, começa a inspirar. Alguma coisa dá para fazer. De repente criar um grupo de evangelização nos hospitais. Fazer algo, dá para criar. Peça a Deus. Deus, em nome de Jesus, ilumina neste momento as mentes, os corações. Deus, coloca um projeto. Deus, Tu que és o grande arquiteto, em nome de Jesus, nos faz arquitetos, Senhor, de grandes sonhos, de grandes obras, no nome de Jesus. Que este ano seja um ano diferente, para a honra e glória do Teu nome, que a gente possa crescer mais ainda, Senhor, no nome de Jesus. Coloca uma grande ideia, Senhor. Quantas pessoas, quantos e quantos homens e mulheres estavam já, para muitos, se aposentando, mas quiseram fazer mais, e o Senhor abençoou, e o Senhor fez prosperar. Em nome de Jesus, renova projetos, coloca uma grande obra, assim como foi na vida de Neemias. Deus, como soldados Teus, nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus, que o Senhor venha entregar estes grandes projetos. Receba, meu irmão, minha irmã, pela fé nas Tuas mãos. Olha aí o mapa do projeto, olha o mapa do tesouro chegando. Leva no teu coração. Aleluia.